qual o papel da igreja cristã frente aos embates políticos que nós estamos vivenciando? Sua pergunta é muito pertinente. Primeiramente, eu entendo que a igreja não pode ter uma posição político-partidária. A igreja não é um curral eleitoral. O púlpito não é um palanque. Nós não temos voto de cabresto. O povo de Deus deve ser um povo esclarecido. A igreja lida com princípios e com valores. Aí sim a igreja precisa se posicionar. Nós cremos nisso. Nós cremos na família, nós somos contra o aborto, nós somos a favor da valorização do casamento, nós somos a favor de verdades absolutas, nós somos contra a relativização dos costumes. Agora, se um político, se um partido estiver fora desses valores, você não precisa nem dizer, não vota no fulano, não vota no beltrano. Se você trabalha o certo, o errado já está denunciado. A igreja trabalha princípios. Até porque dentro de uma comunidade, nós somos uma comunidade plural. Plural. Não é verdade? Então você tem dentro da sua comunidade, onde você é pastor, pessoas que gostam do partido A, pessoas que defendem o partido B, que defendem o partido C. E se você entrar na política partidária, você vai criar problemas internos graves. Mas se você defende princípios, quem é cristão, crê em princípios. Exato. Em valores absolutos. E essa é a bandeira que nós temos que levantar como igreja, exercendo voz profética. Você nota lá em Romanos 13, que quando Deus institui o governo com duas finalidades. Primeiro, promover o bem. Segundo, coibir o mal. Se o governo inverte os papéis, e em vez de promover o bem, promove o mal, e coíbe o bem, cabe à igreja se levantar como voz profética. Isso vai custar um preço? Vai custar um preço. Mas a igreja, dizia os reformadores, é a consciência do Estado. Ela não pode se conformar. Ela não pode fazer parte do jogo. Ela não pode se corromper. É por isso que ela não pode se envolver e se miscuir em determinadas alianças para não perder a autoridade de voz profética, de dizer, este é o caminho, seguir. Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, neste domingo, dia 2 de outubro de 2022, acontecerá em nosso país um ato cívico que surtirá certamente grandes efeitos sobre toda a nação brasileira. Eu quero vos fazer lembrar dos tempos em que o povo de Deus, a nação de Israel, não tinha sobre si governantes diretos, mas sim homens delegados por Deus e levantados pelo Senhor na condição de juízes para julgar a causa do povo. Em 1 Samuel capítulo 8 e o versículo 7 está escrito: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. O povo queria um rei e Deus concedeu um rei ao povo, conforme o povo desejava. E certamente nós conhecemos a história e sabemos qual foi o final desse rei, né? E então, meus amados, nós hoje, em nossos dias, vivemos em um país democrático. E na democracia, o voto é um direito e uma responsabilidade do cidadão brasileiro, né? A que possa este, então, exercer a sua cidadania, mas com responsabilidade. Quando nós damos o nosso voto a alguém, nós delegamos a esta pessoa o direito de nos representar, Então, que o nosso voto seja, no mínimo, responsável, conhecendo de fato quem é o candidato em que nós estamos dispostos e já decididos a votar, quer seja ele para uma cadeira presidencial, governamental quanto ao Estado, ou em uma Câmara Legislativa Federal ou estadual, ou no Senado Federal, que possamos nós ter, no mínimo, a responsabilidade de observar a vida deste. Se ele, de fato, defende aquilo que nós defendemos, porque se ele não defender os mesmos valores, nós vamos, então, aprovar aquilo que nós condenamos, ou aquilo que nós não aprovamos. Portanto, então, neste domingo, que possamos ter a consciência como cidadãos brasileiros, a consciência também como cidadãos dos céus, para que possamos escolher bem.
sob uma orientação de Deus, a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, com isso, eu quero dizer que todos nós precisamos cuidar, né, do nosso voto, pois ele é muito importante à ordem e o progresso da nossa nação. Que assim seja nesse domingo, dia 2 de outubro de 2022. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Quero ser grato ao meu Jesus, mesmo na terra Ele conduz satisfação. Cristo me dá na Canaã. Eu hei de entrar, Jesus, o Filho do bom Deus, me contemplou nos dias meus. Quero cantar, a Deus louvar. Ninguém detém o meu amém. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Graças a Deus. Cadê o grupo de gestos? Está pronto aí, gente? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Santo Deus Olha, deixa eu me lembrei agora. Foi bom. Nosso irmão Serginho tem uma criança para apresentar. Posso despedir? Vai fazer a apresentação, é isso? Pode vir aqui para despedir. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Está todo mundo com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Estou feliz. Mas essa oportunidade que Deus me
Sérgio para louvar a Deus, grato a Ele, expressar nossa alegria por mais um ano que Ele concede a esta igreja. Deus abençoe sua Raimundo, seus obreiros, suas obreiras e todos os seus membros. Amém? Graças a Deus. Estou ouvindo aqui nosso irmão Serginho. Glória a Deus. Ele também está tão alegre que quer louvar o Senhor com um cântico. Né? Nós vamos estar ouvindo ele louvar, depois a gente apresenta a criança. Graças a Deus. Amém, irmãos? César, né? Vamos estar apresentando César ao Senhor para que ele o Salmo de número 127 e o versículo de número 3 nos diz dessa forma: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Amém? Então, Deus tem abençoado aí o nosso irmão Sérgio, acredito que a sua esposa, a mãe do Sérgio, não pôde estar presente. E Deus concedeu ao nosso irmão Sérgio mais um filho. É importante que a primeira criança que eu apresentei como ministro do Senhor foi o filho mais velho, nosso irmão Sérgio. O Levi está por aí? Está aí fora? Ô Levi, aparece aí, Levi, para todo mundo ver o tamanho que tu já está. Cadê o Levi? E aí os anos se passaram, o irmão Sérgio, olha aqui, ó, vem aqui, Levi. Aí, o primeiro bebê que eu apresentei, eu estava aqui atrás. E aí, Sérgio, os anos se passaram, o Sérgio resolveu que queria mais um, e veio o César. Aí, o senhor lembra que foi o senhor que apresentou o Levi para a ideia, e é o senhor que vai apresentar de novo o César. Que é assim seja. Né? Então, é como nós já lemos aqui, que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do galardão. Quer dizer, para Sérgio e para nossa irmã Lani, é isso? É o presente que Deus concede para eles. E que eles têm a responsabilidade total de criá-los nos caminhos do Senhor, ensinar os mandamentos do Senhor. É de total responsabilidade do irmão Sérgio, como diz o provérbio de número 22, versículo 6: instrui o menino no caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então é uma responsabilidade do Sérgio estar educando seus filhos e principalmente nos caminhos do Senhor. Mas eu quero ainda ir para outro texto que se encontra em Lucas, no capítulo de número 2, o versículo de número 25, que diz assim: irmãos, eu quero que vocês minuciosamente observem essa palavra. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele proceder segundo o uso da lei, que é a apresentação, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos
Deus, impulsionado pelo Espírito Santo, ele já tinha recebido uma revelação de que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor, que seria a consolação de Israel. E ele manteve ali crendo no Senhor. Mas aí o Espírito Santo impulsiona Simeão vai ao templo. Quando ele está no templo, quem aparece? José e Maria, com seu filho Jesus, para ser apresentado. E a Bíblia diz, como nós lemos aqui, que ele tomou em seus braços e com tanta alegria que ele disse: Senhor, se quiser me levar, já estou pronto. Graças a Deus. Já se cumpriu a promessa que eu havia recebido. Que alegria, que privilégio teve este homem de ver o Cristo tomar em seus braços e com tão grande alegria, tamanha alegria, que ele ia ter ido embora com a presença de Deus. E você que já recebeu Jesus, tem essa alegria de Simeão? Estão alegres de ser Simeão? Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. E ele tomou nos braços. E é o que eu vou fazer. Eu vou tomar um César nos meus braços. E peço a igreja que coloque de pés. E vamos apresentar o César a Deus. Para que Deus o cuide. Para que Deus proteja. Para que Deus dê saúde ao César. E digo para vocês que é um privilégio de nós, ministros do Senhor, tomar um bebê em nossos braços também, puro, sem pecado, e apresentar a Deus para que Deus o cuide. Assim como Simeão teve o privilégio de apresentar Jesus a Deus, também nós sentimos privilegiados quando apresentamos uma criança para que Deus assim o cuide. Amém? Graças a Deus, glória a Deus. Seu Deus, aqui está o César, Senhor. Essa criança linda, a qual o Senhor concedeu ao teu filho, Pai, como um presente. E nós apresentamos ao Senhor, para que o Senhor cuide dele, Pai, tanto na vida, na saúde física, como também, meu Deus, na vida espiritual. Que assim como ele está nessa idade, puro, sem pecado, e que ele cresça conhecendo o Senhor, servindo ao Senhor, e que ele venha ser bênção na tua obra em tuas mãos. Pai, eu apresento César para que o Senhor cuide em todos os anos que o Senhor há de lhe conceder. Abençoa seus pais para que com sabedoria possa educá-lo, possa cuidá-lo, porque é a tua herança e é o dever dos pais cuidar com toda a responsabilidade. E assim, Senhor, nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, e as palmas vão ao Senhor. Da igreja da paz do Senhor. É motivo de alegria estar aqui, né? Graças a Deus. Graças a Deus por misericórdia nesse ministério há uns 38 anos, mais ou menos assim, até que o Senhor tem me ajudado, me carregado, aleluia. Eu sou grato a Deus pela vida de César, que há 14 anos atrás, não vou tomar muito tempo, vou ser muito rápido. E eu orava a Deus por essa alta bênção, né? Ele não vinha. E teve uma campanha de oração aqui, eu lembro.
A missionária Rosa estava orando e eu peguei. Sempre na casa de Deus, eu nunca gostei, nunca briguei por cargo na casa de Deus. Mas é assim, eu sempre fui instrumento. E instrumento tem que ser tocado. E às vezes nesse corredor dessa igreja, não estou aqui para me engrandecer, mas é para engrandecer o Senhor. No corredor dessa igreja, eu clamei a Deus, eu falei, Senhor, é uma forma de tu estar comigo. E aí eu descansei no Senhor. E aí pintou o César. O César chegou, né? Tem algumas restrições médicas que ele toma medicações. Durante uns 5 anos, eu não tenho motivo de esconder nada, porque eu sei quem criou, quem fez, você, eu, a igreja, o homem, a mulher, não foi o homem, foi Deus que criou. A sua imagem, semelhança, né? E por isso eu louvo a Deus pela vida da minha família. A minha mulher é membro da Cristã do Brasil, né? Ela teve um dia muito corrido hoje, né? Com um trabalho a respeito da família lá na escola, né, da pedagoga, mas aí isso não quer dizer o caso que ela não deveria estar aqui. Eu entendo isso sim, entendeu? Mas nem por isso eu não trouxe ele. Eu não deixei de trazer ele para apresentar ao Senhor. Porque a Bíblia diz que toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor. E eu estou aqui para dar honra e glória a Deus. Quando em teu braço, Deus dá a salvação. Seu amor vem derramar é meu coração. Mais uma vez, és
Aleluia. Deus santo e eterno Deus. Olhando os pregos e a multidão sentiu grande vazio no seu coração. Pegaram o mestre, deitaram sobre a cruz. Abriram seus braços, não virão esvazios. Juntaram seus pés, chamaram o carrasco e ele chegou. E ao lado do mestre se agachou. E o martelo subiu, sobre os pregos desceu, e bateu. Ergueram a cruz. Lá estava pregado, do mundo a luz. Nenhum gemido, sequer solto. Todos viram em seu rosto a marca da dor. Seu sangue jorrando, batendo no chão. Viu em todos os homens a ingratidão. Mas não virou, pediu ao Pai perdão e o Pai perdoou. Rendeu seu espírito e chorou. Sua cabeça tombou. Sobre o peito caiu, e morreu. Tudo silêncio. Nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou, tem alguma coisa errada. A tumba vazia, ela não se lembrou que era o terceiro dia. A lâmpada do tempo estava Maria
Samuel, vem aqui, Samuel. Glória a Deus. Deus santo e eterno Deus. Samuel, pastor, eu quero dançar. Só a Deus. Cantou Samuel. Só tem quem compartilhou?
Santo Deus de Israel. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos fazer mais uma oração ao Senhor, nosso Deus. Glórias a Deus. Vamos pedir, o ministro geral vai estar fazendo essa oração em nome de Jesus. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, soberano e eterno, Pai. Pai, nós estamos na Tua presença. Neste momento, Deus querido eterno, nós vimos te agradecer por esse privilégio, Deus, onde estamos reunidos na Tua casa e na Tua presença. Pai querido e eterno, que o Senhor continue abençoando os Teus servos, as Tuas servas, que já entraram por essas portas. Meu Deus, que o Senhor venha completar a bênção. Pai querido e eterno, o Senhor conhece o intuito do coração, meu Deus, o pensamento. Então, em nome de Jesus de Nazaré, toma o seguimento, meu Deus, desse trabalho. Aí que está por vir, toma em tuas mãos. Continua, meu Deus e meu Pai, realizando a tua vontade, cumprindo a tua vontade aqui neste lugar, em nossos corações. Pai querido e eterno, se conosco. Somos necessitados da tua bênção. Pai eterno, nós oramos, crendo em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos, glórias a Deus. Enquanto as nossas crianças, as líderes não entram, estou esperando elas para ouvir as nossas crianças. Eu quero contar um pouco do nosso trabalho aqui na Zona Sul, onde tudo começou. 1989, em uma pequena garaginha ali no bairro do Campo Grande, ao lado do Shopping Telado, na casa do nosso saudoso irmão Valdemar. Começou ali com 5 pessoas. Me lembro bem na época. Hoje está na Bolívia, pastor Raimundo Cupertino, o evangelista Cirandi, eu, Expedito e João Ramos. Começou com essas 5 pessoas naquela garadinha. Aí Deus foi trabalhando. Providenciou um salão melhor lá no Jardim Niterói, em Joanissa. E lá Deus foi trazendo para a gente. Chegou o pastor José Ramos, chegou aqui o ministro geral, foi chegando outros irmãos, e o trabalho foi crescendo. E de lá viemos aqui para o Cantinho do Céu. Começou um pequeno trabalho ali, mas um salãozinho maior. 4,5 por 10. Construído pelo nosso pastor Raimundo Cupertino. Construiu esse salão, presenteou a igreja do Senhor e ficamos ali há algum tempo. Logo chegou o evangelista, ministro irmão Oswaldo, que hoje está na Bahia. E começou, a assumir aquele trabalho ali e começou a fazer um grande trabalho. Deus tocou no seu coração um caderninho de ouro, comprar um terreno para fazer a igreja em um lugar com mais visibilidade. E começou a trabalhar, recartar dinheiro e aquela luta, que a gente falava assim, agora Oswaldo só fala de dízimo, porque todos os cultos Oswaldo estavam falando de dízimo. E dízimo de oferta, e Deus abençoou, comprou esse terreno aqui, construiu essa igreja, comprou o terreno lá em Vargem Grande, construiu a igreja, e aí não parou mais. Sinfonia foi até Paranapanema, Foi até Paranapanema, também construiu um pequeno salão lá, e hoje temos salão na Zona Sul em vários lugares. Tem em Vilela, em Budas Artes, e assim começou a obra. O Cantinho do Céu começou no ano de 2005. No ano de 2005, não, 1995. E aqui começou, foi inaugurado esse salão, essa igreja, em 2005. E hoje estamos aqui louvando e exaltando o nome do Senhor. Mas louvo ao Senhor pela vida do nosso pastor presidente, pastor G, que nos deu liberdade para trabalhar e
deixar que a obra de Deus cresça e floresça neste lugar e em toda a região. E aonde as portas se abrirem, estamos fazendo a obra. Glória a Deus. Estou alegre, a presença do pastor Wesley, né, pastor Wesley? Louvado seja Deus. Eu quero ouvir o irmão ou irmão aí que tiver o louvor para se apresentar ao Senhor. Você que está aqui disse, não, eu trouxe o louvor e se tiver oportunidade eu vou apresentar o meu louvor ao Senhor. Onde está você? Pastor Valdir. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Amém. A paz seja com todos. Amém. Noite de bênção, noite de vitória. Vamos mandar um coro aí para nós sair, para que as crianças se aproximam. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Deus forte como Jeová. Não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová. Eu
eterno Deus. Glória a Deus. Se for uma igreja, congregação que não foi apresentada, tem alguém aqui que está nos visitando e que não foi apresentado nesta noite? Louvado e santo é o nome do Senhor. Então vamos ficar de pé, porque agora é a hora da melhor parte. Vou convidar aqui o ministro Nicolau, vem aqui, vai orar para apresentar os servos do Senhor, nosso pastor James. Nas mãos ele vai ministrar a palavra nesta noite. Toda a igreja, na gloriosa e santa de Jesus. Amém. Nosso Deus, eterno Pai, Senhor glória, estamos alegres e felizes por tudo que aconteceu aqui nessa noite, Pai. Pois aqui, Senhor, nós já sentimos a tua presença no nosso meio. Amado por isso, nós te louvamos e te glorificamos. E agora, Senhor, eu te peço por entre os servos, pastor, meu Pai, que o Senhor possa falar de maneira gloriosa, Senhor. Aleluia! Uma palavra expressiva, gloriosa, Pai, direcionada aos nossos corações, para o nosso desejo espiritual, meu Pai. Pois queremos ouvir a tua voz intermédio da tua palavra. Por isso, fala conosco, Senhor, usa o teu servo, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te glorificamos no teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. O nosso texto está no último versículo, não o último, né? Mas é o 49 de Lucas 24. Eita Deus. Está registrado assim. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 27 anos nós estamos aqui trabalhando através desses irmãos que aqui estão. Foi falado o nome do nosso amado evangelista Oswaldo, da Bahia, foi um grande guerreiro, e outros, como Expedito, trabalhou aqui, e mais presidiu esse trabalho, além de Oswaldo, Expedito. A regra do perfil que nós, pastores, erramos. Graças a Deus, nós estamos sentindo falta de alguns, irmãos, mas nós não vamos reclamar com os presentes pelos ausentes, não é? Geralmente a gente faz isso, né? Começa a reclamar. Quem tem que não ver, quem tem que não ver, nós estamos aqui. Amém? Quem é que veio glorificar o Senhor aqui hoje? Irmãos, o nosso pastor Raimundo Cardoso escolheu este verso, livro de Lucas. Interessante que Lucas não era um apóstolo de Jesus, não é? Mas ele se converteu a Jesus de coração. Porque às vezes a gente aceita Jesus, é até crente, mas não tem assim aquela experiência, aquele gozo, aquela certeza, não é? Que está servindo a um Deus todo-poderoso. E ele tinha um amigo chamado Teófilo, que convertido, me parece que tinha uma posição de destaque, que é chamado de excelentíssimo Teófilo. Então me parece que este homem queria conhecer mais a respeito do Senhor. Quando nós lemos Lucas no início, porque nós falamos em 4 evangelhos, é 4 evangelhos que nós temos? É isso mesmo? Não, é um evangelho escrito por 4 pessoas. Mateus, vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu diria que os 2 mais íntimos foi João, não é?
que Mateus, Marcos e Lucas escreveram por informação. Mas Lucas, irmão, ele foi criterioso. Ele queria conhecer, ele queria passar essas informações para então, como está escrito aqui, quando nós lemos Lucas no capítulo 1, eu não vou fugir lá do 49 não. Deixa eu só falar um pouquinho do Lucas aqui, não é? Porque aqui o texto começa assim: tendo, pois, olha só, ele começa, tendo, pois, muito empreendido, por em ordem, a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Agora eu sei, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Agora o 4, para que conheças as certezas das coisas que já estás informado. Teófilo já tinha se informado, ele também, mas ele foi minuciosamente, deixa eu ver, conversar com quem conviveu, não é? Vou perguntar aqui, quem que conviveu com Jesus nos dias dele aqui? Não vou mais perguntar, aqui não tem ninguém. Mas, queridos, havia ainda nesses dias quem tinha convivido. E como é bom a gente conversar com uma pessoa assim, que conheceu Jesus. Alguém já disse que o pastor Gênesis, ele é assim um dos homens que conheceu o início dessa obra. Conhecia o primeiro líder, chamado Mário de Guarda Simões, o segundo, o líder de Marismar. Eu poderia falar, alguém eu queria conhecer dessa obra. Outro dia alguém me perguntou, eu queria saber dessa obra, pastor, você podia me falar, você conheceu? Então, quando alguém tem conhecimento, irmãos, aí as pessoas querem conversar com ele, como é que foi, como começou, quem era Jesus, onde ele nasceu. E ele ficou tão interessado que ele começou a tomar tanto conhecimento que o evangelho que dá mais informação de Jesus é o evangelho de Lucas. Ele não conviveu, mas ele pesquisou. Tem pessoas que fazem isso, ele vai pregar, eu quero pregar sobre esse tema. Lucas 24, 49. Então, o que o 49 fala? O que você vai pregar? É muito bom que você ore, leia e busque, mas eu quero hoje apresentar alguém que estava com Jesus e está aqui hoje. Eu estou bom minha cabeça, apesar de que dá licença. Eu estou dizendo que quero apresentar alguém que esteve com Jesus e que pode segredar para a gente muita coisa de Jesus. Quem é que gostaria que eu apresentasse? Mas eu posso apresentar? Será que eu estou bom na cabeça? Quem é que está aqui e esteve com Jesus? Quem é? Quem é? Quem é? O Espírito Santo de Deus. Ele não esteve só com Jesus. Ele estava lá no início. A Bíblia diz que estava tudo desorganizado e o Espírito de Deus se movia sobre a graça, colocando tudo em ordem. Digam assim, o Espírito Santo de Deus, digam. Você teria coragem de dizer: vem sobre mim, Espírito Santo de Deus. Porque, querido, você pode falar e conhecer todos os idiomas, fala grego, fala hebraico, fala aramaico, fala todos os idiomas conhecidos, como muitos se gloriam. Eu conheço os originais da Bíblia, posso falar o que está em hebraico, o que está em grego, muito bem. Isso não vai te fazer, vamos dizer assim, ignorante, mas fazer sabido. Mas, queridos, nem todos têm esse privilégio, não é verdade? Mas uma coisa eu vou dizer para você, que todos têm e podem ter o Espírito Santo de Deus.
Então Lucas, não é, que vai falar sobre Jesus, ele vai falar com riqueza de detalhes, porque ele queria saber. Ele vai falar sobre Simão, vai falar sobre Zacarias, vai falar sobre Ana, vai falar sobre Maria, como foi. Detalhadamente, ele foi para as montanhas lá conversar com as pessoas, como é que foi, quem é, como é que foi João Batista, como é que foi Isabel, como é que foi Zacarias. Quer dizer, o homem detalhou coisa para nós que se não fosse Lucas a gente não ia saber, porque Mateus e João, que eram os dois que estavam mais juntos de Jesus, eles não escreveram. Você vê que João, ele voou tão alto, alguém disse que João é o evangelho águia, né? Que voou mais alto. Mas na hora que ele falou da Santa Ceia, ele não falou do pão, não falou do cálice, ele apenas falou do traidor e falou do lava-pés. Alguém acha que mas ali não teve Santa Ceia? Claro que teve. Mas ele ali falou que achou que precisava falar e que o Espírito Santo ditou para ele falar. Não é, irmãos? E nós estamos assim bem informados. Lucas também é chamado de um médico amado. Está lá em Colossenses 4,14. O médico amado. Depois de ele escrever Lucas, ele escreveu um outro livro. Quem lembra qual é o outro livro que Lucas escreveu? Atos dos Apóstolos. Ele era curioso demais, não é? Estava se aprofundando, que bom, não é? Quem é que é curioso nas coisas de Deus? Deixa eu ver se tem curioso. Seja curioso, se aprofunde nas coisas de Deus, e o que você não souber, o Espírito Santo de Deus vai lhe ensinar. Mas, queridos, a nossa mensagem ela está aqui. Depois que Jesus ressuscitou, ele se apresentou aos seus discípulos, né? Os discípulos estavam com medo, estavam escondidos, a perseguição estava renhida contra eles, e eles estavam escondidos. As mulheres disseram assim: olha, Jesus ressuscitou, e muitos estavam assim, mas é Jesus mesmo? Essas mulheres estão. Aí você diz assim: por que as mulheres? Porque não foram os homens que estavam lá? Porque, olha só, as mulheres são curiosas, não são? São curiosas e são crentes também, irmãos. Olha, essa é boa, né? Elas creem, elas foram para lá, não é? É isso, irmão. Você está curioso, você é crente, procure conhecer Jesus. Por que eu preciso conhecer Jesus? Eu quero falar sobre Jesus para vocês, e para eu falar eu tenho que conhecer. Aqui tem algum professor aqui? Professora? Essa professora aqui. Tem uma professora ali. Então, você imagina que essa moça, ela recebe uma grade, um programa para lecionar, e ela vai ter que vasculhar. É isso mesmo, professor? Tem que preparar a sua aula. Diz que o professor é um aluno adiantado. Não é porque ele é mais sabido, não, porque ele corre na frente, toma o conhecimento para passar. Uma das coisas que Jesus se preocupou é se os discípulos conheciam ele, quem era ele. Vocês já leram lá em Mateus, me parece que é 16, não é? Quando é 16 mesmo? Acho que é. Mateus 16, quando Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns diziam de uma maneira, outros diziam de outra, e Jesus olhou para vocês, quem dizem que eu sou? Vou perguntar aqui: quem conhece Jesus aqui? Levante a mão. Oséias disse uma palavra assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque se você conhecer de fato quem é Jesus, você vai poder pregar, falar sobre ele. Quando você falar que Jesus salva, é porque você já foi salvo. Quando você falar que Jesus batiza com o Espírito Santo, é que você já foi batizado. Quando você falar que Jesus cura, você já viu Jesus curar. Por isso que eu quero falar de um amigo que estava com Jesus, que estava em Jesus, está conosco, está em nós. Quem tem Jesus dentro de si aí? Jesus está conosco.
seja o nome do Senhor. Quando eu leio no livro de João, no capítulo 20, versículo 22, eu não vou sair da mensagem não, pode deixar. Quando eu leio aqui, no capítulo 20, no versículo 22, Jesus tinha chegado, eles estavam todos com medo, portas trancadas, janela fechada, não é? E de repente Jesus se pôs no meio dele, paz seja convosco. E aí, você fica decepcionando, que a mão puxou os fundos da mão. Tem coisa para comer aí? Comeu com eles. Mas quando chegou no versículo 22, diz assim: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse o quê? Recebei o Espírito Santo. Aleluia! Receber o Espírito Santo. E se nós procurarmos esse mesmo acontecimento, está aqui no capítulo 24 de Lucas, não é? Porque Jesus estava dando todas as instruções, estava enviando eles, não é? Como é que Jesus disse? Ide, né? Vamos dizer juntos? Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Aí é a grande comissão. Ide. Mas depois que Jesus disse ide, ele não podia ir ainda. Faltava alguma coisa. Mas ele já tinha o Espírito Santo, Jesus já tinha soprado. Mas faltava alguma coisa. Eu me lembro, me permita recordar aqui, nos anos 70 nós fizemos uma Assembleia Geral em Nova Iguaçu. Muitos dos pastores que já dormem estavam nessa Assembleia. Eu não vou dar o nome por uma questão de ética, né? Mas um pastor muito sábio, muito preparado, ele foi enviado para trabalhar numa tribo indígena, procurou conhecer o idioma, ele estava totalmente preparado para entregar. Mas quando ele entrou naquela tribo, ali, irmãos, no meio dessas pessoas que Jesus não habita, então os demônios encontram espaço na vida deles. E ali o pajé, fazendo os seus trabalhos, os demônios pegaram aquelas pessoas, pegaram aquele pastor muito preparado, deram uma coça nele, e ele todo arrebentado, voltou, se tratou e ficou com aquela interrogação: está faltando alguma coisa na minha vida? Eu quero fazer esse trabalho, mas está faltando alguma coisa na minha vida. E ele começou a visitar, ele era uma igreja tradicional, começou a visitar as igrejas pentecostais. E aí, visitando, começou a orar, foi batizado com o Espírito Santo. Aí voltou e fez o trabalho. E aí nos visitou nessa Assembleia. Quando ele entrou nas nossas igrejas, viu aquele povo alegre, não é? Falando línguas e etc. Cadê a língua estranha? Cadê o batismo do Espírito Santo? Pois é, mas ele ficou olhando e falou: vocês têm um grande poder na vida de vocês. Ele ficou olhando para o povo da obra e falou: vocês não sabem. E aí contou a experiência que ele tinha vivido, porque ele já tinha preparado, conhecer a língua, conhecer os costumes, mas faltava uma coisa. Deixa eu perguntar aqui: quem é que sente que está faltando esse Espírito? Glória a Deus. Queridos, é muito sério isso. É muito sério, porque quando nós vemos Jesus dizer para os discípulos: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Por que eu preciso desse poder? Por que nós precisamos desse poder? Isso não é privilégio de pentecostais, isso é necessidade dos crentes. A nossa guerra, irmãos, não é intelectual, não é política. Vocês estão vendo aí, nós estamos em momento de eleição, não é? O que se fala, o que se compete. Eu não estou aqui para falar disso, mas eu quero te dizer que no reino de Deus, o servo de Deus,
precisa ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus! Deus sabia! Meu Deus, tem misericórdia. Quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 10, o apóstolo está falando alguma coisa, e aqui a partir do versículo 3, ele vai dizer assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Como levar essa libertação? A nossa guerra não é carnal, não é quem mais intelectual, não é quem mais rico, não é quem mais poderoso, mas é quem tem o Espírito Santo de Deus. Quando eu leio Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, nós temos aqui a chamada armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Como discernir isso, irmãos? Como enfrentar essa peleja? Alguns anos atrás, na década de 80, tinha acontecido um incidente, eu acho que eu já contei isso aqui, mas vou repetir para o contexto dessa mensagem. Minha mãe era viva, estava internada num local, eu fui na casa de uma parente minha, e nós fomos visitar essa parente, era macumbeira, macumbeira. Comi com ela, fomos, visitamos a minha mãe, voltamos, e depois eu fui embora. Em casa, tive um sonho, que eu fazia o sepultamento dessa prima minha. E eu dizia: meu Deus, eu vou fazer o sepultamento do macumbeiro? Está estranho, eu sou um pastor evangélico. Aí acordei daquele sonho, fiquei coçando a cabeça, e Deus disse: você esteve na casa dela, você comeu com ela, mas você não falou do meu amor para ela. Eu falei: meu Deus, eu tenho que ir atrás da minha prima. Mas tinha passado um tempo, ela tinha comprado um botequim, aqui em tempo, quer dizer, um botequim embaixo, onde vende cachaça. E eu, quando cheguei na casa, disse: fulano não está mais aqui não. O dia, a vida dela agora, ela naquele comércio dela. E eu falei: eu tenho que falar de Jesus para ela. Deus mandou. Deus mandou, obedeça, irmão. Não existe obstáculo para você obedecer a Deus. E eu, quando cheguei, olhei para o lado assim, estava cheio de pessoas, sem camisa, de bermuda, tomando cachaça. Ela botava cachaça no copo dos fregueses dela, acendia o cigarro e eu falei: meu Deus, eu com a minha Bíblia debaixo do braço, com a minha filha mais crescida, com a minha esposa mais. E ela diz: meu Deus, como é que eu faço? Abre uma porta aqui para mim. Porque Deus abre porta. E aí ela conversando comigo, e eu via que as pessoas, clientes, cochichavam um com o outro, olhavam para mim, como quem disse: o que esse Bíblia está fazendo aqui, não é?
que é lugar de Deus. Não é? Mas eu estava ali pedindo a Deus, eu estava obedecendo uma ordem de Deus. E eu falei, Senhor, abre uma porta para mim. Aí ela chegou, gente, eu já disse para o meu marido que eu vou morrer aqui dentro. Ah, prima, foi bom você falar em morrer. Aí contei o sonho para ela. E eles olhavam para mim assim, esquisito, e eu contando, e falando, Jesus mandou eu vir falar do amor dele para você. Agora eu falei lá no cantinho, no conforto de uma mesa, na hora que eu tive que falar num bar cheio de bêbados, não é? Num lugar bem próprio, mas como o evangelho tem que ser pregado em tempo e fora de Deus. Aleluia! Mas quando eu acabei de evangelizar, disse assim, ela me deu uma Gênesis, vai lá, fala de Jesus para ele também. E eu saí e comecei a falar de Jesus para ele. Mas no momento que eu estava falando de Jesus para ele, tinha um homem embriagado, embriagado e endemoniado. E eu vi aquele homem com os dois olhos, pareciam duas bolas de sangue. Lá de longe ele olhou para mim, apontou e disse assim, esse livro que está debaixo do teu braço não tem poder, nem você tem poder. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, tem misericórdia. E eu olhei para a Márcia e falei, Márcia, agora nós vamos tomar uma coisa desse livro. Porque quem é que aguenta com um endemoniado? Um endemoniado não tem um demônio. O Gadareno tinha pelo menos 6.000 demônios dentro daquele corpo. E eu falei, agora... E ele, quando chegou perto de mim, pegou o dedo, botou no meu nariz. Aí, quando os bêbados lá viram aquilo, fizeram um círculo em torno da gente, como que disse? Agora esse crente vai aprender. E o diabo disse o seguinte para mim, no meio daquela roda, todos querendo assistir o espetáculo, você não tem poder. Nem esse livro que está debaixo do seu braço também não tem poder. E eu olhei para o diabo, porque aí eu comecei a conversar com ele. Eu, Gênesis, não tenho. Mas aquele que está sentado, a direita de Deus, tem todo o poder. Crendo nisso, eu perguntei ao diabo se ele cria. Eu vou dizer para vocês, o diabo é crente, gente. Tem que ser. Ele viu naquela glória lá, como é que ele vai dizer que não existe? E eu disse, credo nisso, naquela hora que eu disse, credo nisso, sabe o que aconteceu? O diabo foi embora e ainda carregou a cachaça. E o homem mudou a conversa. E eu comecei a evangelizar aquele homem. E ele passou a me tratar assim, sim, senhor. E eu evangelizava ele, sim, senhor. E aquele bebum que esperava o espetáculo, viram aquele homem sendo evangelizado. Viram aquele homem aceitar Jesus. Eu tenho certeza que eu vou encontrar esse homem no céu. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus é que te dá força e poder para você fazer esse trabalho. Irmãos, conversa, discussão, contenda, divisão é o trabalho de Satanás. Glória a Deus. Como é que nós vamos? Graças a Deus. Aleluia. Poderoso Deus, aleluia. A receita está aqui. Diga comigo. Ficai em Jerusalém, até que no alto, sejais revestidos de poder. De poder. O Espírito Santo foi prometido nos dias de Joel, Joel 12:28. E a dizer que depois desses dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão,
nossos velhos terão visão, sonhos, enfim, a promessa está aí. Por isso é que Jesus diz, a promessa do meu Pai. Não tem como você fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. Aqui no capítulo 16 de João, o Senhor vai detalhar sobre o ministério do Espírito Santo. Está escrito aqui, ó. Temos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Dele mesmo, onde que qualquer que vos matar, cuidará fazer o serviço a Deus. Isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito, e não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, vosso coração encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, queridos, o Espírito Santo já veio. Foi no dia de Pentecostes. Eles estavam reunidos. Eles disseram, mas pastor, o Senhor soprou neles o Espírito. Soprou. Quando você aceita Jesus, é obra do Espírito Santo. Ninguém aceita Jesus sem o Espírito Santo convencer. Ele convence. Quem que convence? Quem é que convence? Digam, o Espírito Santo. Aleluia! E quando o Espírito Santo convence, o homem é convertido. Ele é certo. Ele começa a ver as coisas de Deus. Ele começa a ter sede de Deus. Ele começa a glorificar a Deus. Você precisa ser revestido do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não tem como você ser um vencedor. Essa obra nasceu no fogo do Espírito Santo. Pastores batistas, não é? Começou-se um avivamento no ano de 1960, 62. Rosemary Pratt, um americano missionário, veio ao Brasil e começou a fazer campanha nas igrejas batistas. E Deus começou a fazer um avivamento no Brasil. Wilson Reis, Renascimento, enfim, muitos líderes, Magno Guarás Simões, eu vi, Guimarães Maia e tantos outros, eles reuniram, cheios do Espírito Santo, e começaram a dizer, e agora? Aí a igreja deles, que eu fui uma questão de ética, eu não vou falar, não é? Os expulsou, como aconteceu no ano em que Daniel Berg e Gunnar Pind chegaram aqui, não é? Eles eram missionários de uma igreja, que eu não vou dizer o nome, vocês sabem, não é? Mas acontece que esses homens vieram cheios do Espírito Santo e levantaram uma igreja que hoje é uma das maiores denominações do Brasil, para não dizer do mundo, não é? As igrejas deles chegam a ter ministério, tem quase 1 milhão de crentes. Imagine, irmãos, que coisa tremenda, que responsabilidade. Eu às vezes fico olhando um pastor que a igreja dele tem 500 mil crentes. Eu falo, Jesus abençoe esse homem, guarda a ele. Eu tenho uma igreja de 50 crentes, não está fácil. Agora imagine ele com essa quantidade toda. Mas esses homens também foram expulsos da mesma
não é? Ah, ministério que nós, restauração, porque aí nasceu a restauração, nasceu a Batista da Renovação, e assim foi. O próprio Davi Miranda, que dorme no Senhor, nasceu nesse período do avivamento também de 1960. Mas foi o Espírito Santo que fez essa obra. Eu via esse homem que está aqui. Eu vi o Magno Guaraná Simões, doutor, o pastor de elite da denominação dele, chegar nas mãos de uma pessoa analfabeta. Você não é analfabeta, não, me dá a mão. Me dá a mão aqui. Ele chegava numa pessoa com todo o doutorado, aquele tinha conhecimento, e olhava para uma pessoa que não sabia nem falar. Fala, Senhor, porque o teu servo. Que o reino do Espírito Santo comanda, ele é a autoridade suprema. E todos que chegarem, não importa o seu nível, ele vai poder dizer essa palavra, pegando na mão do mais humilde e dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ficai em Jerusalém, vamos dizer juntos? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não vá sem essa arma poderosa, não! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Sem esse poder, não vai. Os dias são de trevas, sem poder, o crente cai. Você parou de buscar esse poder? Alguém disse para nós assim: você precisa fazer seminário, não está errado. Você precisa conhecer os idiomas originais, também não está errado. Mas sem esse poder, não vai. Os dias são de trevas, sem poder, o crente cai. Levanta cedo pra buscar poder, ao romper do dia, ao amanhecer, Jesus da vitória, quem obedecer, derrotas na vida, como? Derrotas na vida, jamais vai ter. Em nome desse obreiro da igreja tradicional, Gilberto, o dono dele é Guardião. Ele disse: vocês não sabem o poder que vocês têm. Mas é preciso crer. Se você pode crer, tudo é possível. Ao que crer. Amém, queridos? Eles fiquem apenas com essa recomendação: busque o poder do Espírito Santo na tua vida. Você quer se libertar da pornografia? Se encha do Espírito Santo na palavra de Deus. Você quer se libertar da divisão? Se encha do Espírito Santo de Deus. Quem é que parece com Jesus? Levanta a mão. Como é que nós somos criados? A imagem de Deus. Eu gosto muito daquele versículo de Eclesiastes 7:29. Salomão disse assim: achei aqui uma coisa. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. O homem
imagem de Deus. Vocês já imaginaram como Adão levantou depois do sopro e ficou em pé? Que homem sábio, um homem reto. Eu vou dizer para vocês, ele era um semideus e recebeu todo o poder aqui na terra. Ficou bom na cabeça, hein? Vou falar uma coisa, mas ficou bom na cabeça. Adão andava sobre as águas. Que é isso, pastor? Ele tinha domínio sobre os peixes. Ele domina os peixes. Como é que vai dominar os peixes? Tem que ir no lugar onde eles vivem. Ele podia montar numa águia e voar. Domina sobre o espaço, mas tinha que ir lá para o ambiente dele. Agora ficou doido. Não fiquei nada. O que nós perdemos. Ah, mas eu quero dizer que Jesus vai nos dar tudo de volta. Adão voava, nós vamos voar. Por que nós vamos voar? Porque eu vou receber um corpo igual de Jesus. Que vai lá no céu da glória de Deus e desce na terra. Sonhando com o céu aí. Peguei pro céu aí. Entendeu, menino? Vem cá, São Miguel. Vamos terminar com esse hino aí. Isso não é possível. Jesus. Vamos cantar esse hino. Vamos dizer para Jesus. Nós queremos ir. Quem escondeu as letras aí? Dá para nós. Eita Deus! Poderoso! Olha só, irmão! Se eu pudesse, eu queria levar. Saber o poder queria as paz para saber que eu vou. Deixa chegar ao céu. Você quer cantar comigo? Estou encerrando aqui. Vai botar a letra lá? Quem bota a letra lá pra gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos de pé. Vamos encerrar. Glória a Deus.
maravilhoso. Glórias a Deus. Aleluia. Estou bastante alegre, porque é mais um ano que essa igreja está completando na presença do Senhor. Estou há 7 anos na direção dessa igreja, como pastor titular dela, há 7 anos. Mas fiquei 20 anos como segundo pastor, desde lá do Cantinho do Céu até chegar aqui. O Oswaldo era o pastor da igreja, eu era o seu segundo. Aí o Oswaldo saiu, ficou o pastor Expedito, eu continuei sendo segundo. Com o Expedito foram 8 anos, com o Oswaldo foi 12 anos. E aí o Senhor proporcionou a mim a esta alegria de estar aqui, né? Servindo ao Senhor na beleza da sua santidade. E louvo ao Senhor pela vida de todos vocês. Meus agradecimentos a todos vocês, os nossos visitantes. Que Deus abençoe a vocês grandemente a vida de cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Quero agradecer ministro Ramos, missionário Adriano, evangelista Rosivaldo, ministro Geraldo, pastor Luiz, pastor Leonardo, pastor Reinaldo, pastor Valdir. Quero agradecer a todos vocês, pastor Expedito, pastor Sérgio, pastor Gênesis, Edson, evangelista Edson, e todos vocês, os meninos aqui da banda, música. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. As irmãs que fizeram a decoração da igreja, que está lá em cima também preparando o nosso lanche, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, porque primeiramente Deus, segundo vocês, para que essa festa acontecesse, pela misericórdia do Senhor, tudo aconteceu da forma planejada. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Amém? Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Henrique, falta alguma coisa? Está tudo certo? Louvado seja Deus. Então vamos ficar de pé agora, orar e agradecer o Senhor, o nosso Deus. Mas eu vou passar aqui o pastor James. Ele vai orar pelo encerramento e vai nos abençoar. Amém. Vamos agradecer a nossa audiência aí, porque o Noé está transmitindo esse culto todo que vai ser reproduzido desde quinta-feira na live do pastor Gênesis. Meu irmão, o pastor Hélio, é aquele que tem a primeira, o amor da primeira hora. Se alguém quiser acompanhar, está lá no Facebook de Wesley Cooper. É um programa muito abençoado e muito bom convite também. 6 horas da manhã. Amém? Está ali, nos acompanhou, vai estar conosco até amanhã. Amém? Muito obrigado por nos proporcionar. Deus abençoe grandemente. E a nossa igreja faz 27 anos. E daqui, desse núcleo, foi que se espalhou para o Vargem Grande, Buenos Aires, Vilela, não é? E quem mais? Só. Amém. Graças a Deus. Pastor, faça eu agradeci a todos, mas esqueci do nosso pastor Essa que está aqui cuidando do celular, né? Da gravação. Que Deus abençoe, pastor Essa. Desculpa por essa falha. Nós também começamos a ficar brancos, tá bom? Deus abençoe, grande. Bem, nós vamos orar. Quem ainda precisa de uma oração especial, levante a mão. Você, no seu lar, meu Pai, obrigado por essa festa, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor ao teu nome. Os demais são apenas instrumentos que usaste para a tua glória. Agora, essas mãos erguidas, seja aqui no templo, seja nos lares, seja aqueles que assistirão depois, teu pedido, eu quero te apresentar. Responde, atende,
por misericórdia, Pai. É a oração que eu faço em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém. Está encerrado. Em nome de Jesus.